O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que vocês estão preocupados? Por que vocês têm dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. E então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele tomou e comeu diante deles. Depois disse: "São estas as coisas que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso." Ontem, hoje e sempre, meus amados irmãos, essa é para nós palavra de salvação. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Podemos nos assentar um minutinho, queridos? Gente santa de Deus, estamos nas alegrias desses tempos pascais, celebrando essa graça. Nossa paróquia hoje, nós tivemos a graça de termos primeira comunhão, hoje de tarde, lá na igreja São Francisco, no bairro Ipiranga. Eu fui lá celebrar a primeira Eucaristia das crianças. E também estou vindo agora da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no Solemar, onde também celebramos a primeira Eucaristia de outras crianças. Bem no dia em que o Evangelho de Lucas continua aquele Evangelho dos discípulos de Emaús, é o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, e os discípulos hoje, eles estão testemunhando para os outros como que eles encontraram e reconheceram Jesus ao partir o pão. Eles estão dando testemunho diante da comunidade, dizendo para a comunidade a experiência que eles fizeram de Deus, como eles reconheceram Jesus, como eles estavam com os olhos fechados, mas reconheceram Jesus ao partir o pão. E eles estão testemunhando isso para outros que não tinham estado com Jesus. E os outros têm dificuldade de acreditar. Primeiro, eles não acreditam, segundo o Evangelho de Lucas, porque eles estavam com medo, aterrorizados, assustados, né? Afinal de contas, o Deus deles, aquele que seria o libertador, havia morrido fazia alguns dias, pregado numa cruz, uma morte humilhante. Então eles estavam assustados, eles não sabiam o que seria da vida deles, qual seria o futuro, estavam temerosos, e esse medo os impediu de acreditar. Diz o texto do Evangelho que nós acabamos de ler, eles não podiam acreditar por causa do medo, por causa do pavor, por causa do temor. Aí Jesus diz: "Olha, podem tocar aqui nos meus lados, nas minhas mãos, para me ver." Por que vocês estão com essas dúvidas no coração de vocês? Jesus pergunta. Jesus pôde dar para eles esses sinais, né? Então eles puderam tocar nas mãos de Jesus, puderam tocar no lado machucado, e por causa desses sinais, alguns deles começaram a acreditar.
Quais são os sinais que eu e você temos hoje para acreditar na presença de Jesus na Eucaristia, na presença de Jesus na palavra, na presença de Jesus aqui nesse espaço litúrgico? Quais são os sinais que fazem você crer em Jesus? E veja que é interessante que alguns deles não podiam acreditar por causa do medo, por causa do pavor. Sabe quando a gente diz assim, Deus me abandonou? Onde está Deus no meio desse pandemônio aí? Cadê Jesus agora? Né? E a gente passa a não acreditar por causa do medo, porque a gente está numa situação difícil, porque a gente olha para frente e não vê luz no fim do túnel, porque a gente pensa e não encontra uma solução. Tantas coisas para a gente fazer, a gente vê tanta coisa para a gente fazer, não sabe por onde começar, e a gente começa a ficar meio desesperado, e algumas pessoas perdem a fé por causa do medo. Eles estavam com medo e não podiam acreditar. Jesus deu os sinais, pediu que eles tocassem. Porém, diz o texto do Evangelho, alguns ainda não acreditavam porque eles estavam muito felizes. Os primeiros não acreditavam por causa do medo. Os segundos não acreditavam porque estavam felizes demais. Estavam entusiasmados. A palavra diz assim, estavam felizes e... Tem uma outra palavrinha que eu já esqueci. Eu se esqueci-me todo. Diz assim, estavam felizes, não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então, às vezes também, quando a gente está muito alegre, muito feliz, quando todas as coisas nos estão favoráveis, também às vezes é muito fácil para a gente esquecer Deus, deixar Deus de lado, não acreditar, ou não voltar para agradecer. Quando tudo nos é favorável, quando a gente não precisa de mais nada, todos os bens nós temos, a alegria está plena em nossa vida, tudo está indo bem, a gente também corre o risco de deixar de lado Jesus Cristo. Mais uma vez, Ele dá os sinais para aqueles que ali estão, e Ele pede daí para eles assim, vocês têm alguma coisa para comer? Veja, meus amados, diante da descrença, tanto diante da descrença daqueles que por causa do medo não creem, por causa do medo se afastam de Deus, ou abandonam a fé, quanto diante da descrença daqueles que por causa da alegria não estavam acreditando, Jesus os remete à cena eucarística. Isso é importantíssimo para mim e para você, porque o texto do Evangelho começou com os 2 discípulos contando o que tinha acontecido e como tinham conhecido Jesus ao partir o pão. Quando Jesus parte o pão, os discípulos abrem os olhos e reconhecem Jesus. Agora, os discípulos que ouvem esse testemunho, eles escutam os outros dizendo, nós encontramos Jesus, reconhecemos Jesus ao partir o pão. E os que têm medo não acreditam, e os que estão felizes não acreditam. Jesus os leva de volta à cena da Eucaristia, pedindo algo para comer. Porque é em torno dessa cena eucarística, é em torno deste pão descido do céu, do Deus, que é Deus vivo e que é pão que desce do céu para dar vida ao mundo, diante dessa cena eucarística, Ele reacende a lembrança daqueles seus. E aí Ele, jantando com eles, eles partilham com Ele o que eles têm para comer, os peixes, dão para eles pedaços de peixe, Ele toma, come diante deles, e aí Ele começa a falar de novo, em torno da Eucaristia, em torno da mesa, em torno da comida, em torno do corpo eucarístico, Ele começa a dizer tudo para eles de volta. Foi isso que eu falei para vocês quando ainda estava convosco, né? Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito nas Escrituras. Ele começa a relembrar, mas Ele começa a relembrar a partir da cena eucarística. O que eu e você fazemos hoje aqui, meu amado irmão, minha amada irmã? Nós nos reunimos em torno da cena eucarística, em torno do pão e do vinho. Tendes algo para comer? E aí o Senhor vai nos relembrando, através das Escrituras, tudo que está escrito na lei, em Moisés, nos profetas, nos salmos. E aí Jesus vai abrindo a inteligência. Jesus abriu a inteligência deles para que eles entendessem as Escrituras. Sabe quando às vezes, de manhã eu falei isso,
Quando às vezes a gente quer falar alguma coisa, né? Um pai quer ensinar alguma coisa para o filho, ou o filho quer dizer alguma coisa para o pai, a gente quer falar alguma coisa que para a gente está muito claro, e a outra pessoa não consegue entender, a gente tem vontade de abrir a cabecinha daquele ator, para enfiar dentro da cabeça dele para ele entender. Parece que foi isso que aconteceu. Jesus então abre a inteligência deles para que eles entendam as Escrituras. Jesus nos traz na Santa Missa, para que a gente esteja reunido em torno da Escritura, em torno da cena eucarística, para que Ele abra a nossa inteligência para que nós entendamos. Ele vai dizendo, era preciso que o Cristo sofresse, ressuscitasse ao terceiro dia, para que no nome dEle fosse anunciado o perdão dos pecados, e vocês serão testemunhas de tudo isso. E aí, a gente vem para a primeira leitura, que é o início da igreja nos Atos dos Apóstolos, os primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, e Pedro está lá testemunhando a primeira pregação de Pedro. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, cheio de Deus, ele prega, dando testemunho, dizendo, olha, o Deus de Abraão, o Deus de nossos antepassados, glorificou Jesus. E aí Pedro vai lembrando, porque é muito fresquinho na cabeça daquelas pessoas o que acabou de acontecer. Vocês entregaram e rejeitaram Jesus diante de Pilatos, e Pilatos ainda estava com vontade de soltar Jesus, mas vocês rejeitaram o santo e pediram a libertação do assassino, que foi Barrabás. Daí eles vão lembrando aquelas cenas. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. E agora, vocês que agiram na ignorância, podem recorrer. Isso aqui é tão fabuloso, meus irmãos, isso aqui é tão... Porque Pedro, cheio do Espírito Santo, depois de ter ouvido de Jesus essas cenas todas, depois de ter recebido o Espírito de Deus, ele começa a testemunhar. Jesus disse, né? E vós sereis testemunhas de tudo isso. Pedro agora está testemunhando, e aí Pedro começa a relembrar o que eles fizeram. Mataram Jesus, o justo. E olha a volta que isso dá. Vocês mataram Jesus, entregaram Jesus a Pilatos, o crucificaram, mas vocês agiram na ignorância. Deus o exaltou e cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca dos profetas. Agora vocês podem se arrepender, podem se converter, podem pedir o perdão dos vossos pecados, porque agora nós temos, como diz João na segunda leitura, um sumo sacerdote, uma vítima de expiação pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Os discípulos de Jesus, eles estão diante daquelas pessoas que mataram Jesus. Eles estão dizendo para essas pessoas que eles têm agora em Jesus aquele que pode dar o perdão para eles. Eles estão diante das pessoas que mataram Jesus e estão dizendo, se vocês se arrependerem, aqueles que vocês mataram, pode perdoar vocês. É algo que na cabeça humana foge à nossa compreensão. Aquela pessoa que acabou de ser morta por eles, foi morta por eles, para que agora possa derramar sobre eles a misericórdia, e possa dar a eles a possibilidade de arrependimento e de conversão. E isso precisamente, meus irmãos amados, é o que acontece comigo e contigo. Nós nos declaramos cristãos, aparece lá na porta da nossa casa aquele menino com o uniforme do IBGE e pergunta, qual é a sua religião? A gente diz, sou católico. Se nós somos católicos, nós temos que viver conforme vivem os cristãos católicos. E a palavra de Deus diz, arrependei-vos, portanto, convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Não sou o padre Sedemir que digo, palavra de Deus. Se eu digo, eu conheço a Deus, mas eu não guardo os mandamentos da lei de Deus, sou mentiroso. Se eu digo, sou cristão, sou mentiroso. Em tudo isso, mesmo assim, nós ainda temos a nosso favor a misericórdia desse Deus poderoso, bondoso, que morre para que nós tenhamos vida. É grande isso, gente, grande demais.
Que a palavra de Deus, meus irmãos queridos, que ela nos impulsione a uma tomada de decisão na nossa vida e nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.